pela disponibilidade, né, em fazer parte desse momento. E é um assunto que a gente tem conversado muito sobre ele, né? O grupo aqui de estudos, como é que funciona? O grupo de estudos passa, durante esses meses, né, se propondo a dedicar atenção à leitura, à busca de informações, né, sobre um tema. E aí, quando essa fase é superada, a gente tem a oportunidade de desenvolver um seminário. E um seminário com boas contribuições em perguntas, né, em provocações, em interações. Então, o objetivo aqui é todo mundo câmera aberta, microfone aberto, fazendo contribuições, perguntas das mais inusitadas, né? E que vocês fiquem bem à vontade para esse ser um ambiente aqui de cooperação, de colaboração, de engajamento para a melhoria da governança, né, nas organizações, para a prevenção aí às fraudes, né, e o objetivo da gente valorizar a nossa profissão e também desenvolver negócios sustentáveis, né, dentro da premissa que a gente tem da qualidade da informação contábil. Então, um bom evento, professor Amilson, depois o professor Caio, ou depois o Caio, né, vai falar também. Isso mesmo, é muita alegria, né? Esse grupo de pesquisa e aqui no eixo de auditoria, dentro do nosso curso também de Ciências Contábeis, a gente tem um privilégio de trabalhar com um projeto, né? Que é uma vida, e o nosso slogan aqui, como sempre, a vida como ela é, né? A gente trabalha com casos reais e ainda mais do que nunca, né? A presença de profissionais do mercado como vocês dois só tende a contribuir, só tende a engrandecer aqui a oportunidade, né, de estar aqui. Então, em nome da PUC Minas, em nome do curso, em nome do colegiado que eu sou, em nome da minha disciplina, em nome dos meus colegas aí, do Caio, dos meus alunos, que eu tanto admiro, quero agradecer de antemão, né, dizer da nossa alegria de poder recebê-los aqui para essa conversa, para esse papo, né, para essa argumentação aqui, para a gente trazer luz aqui a esse debate, né? Muito obrigado, sejam bem-vindos, sintam-se em casa. É muito bom receber aqui na nossa casa, né, na nossa universidade, profissionais do mercado para contribuir aí com a gente. Muito obrigado. Imagina, o prazer é nosso de poder contribuir aí com a nossa experiência para a formação de novos profissionais. Eu que agradeço também, muito boa noite, né? Estava com problema aqui no áudio e agradeço pelo convite do Caio, da Débora, professora Josmária, e espero poder colaborar hoje, né, no seminário de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigado, Gabriel, obrigado, Guilherme. E pode começar, professor, a apresentação? Por favor. Ok. Como o evento está sendo aberto para outros alunos, né, de outras turmas da PUC, nós vamos repassar alguns conceitos bem rápidos aqui, só para poder situar o pessoal no tema do nosso projeto de pesquisa, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Então, vamos lá. O nosso seminário, ele visa auxiliar o nosso grupo, que é formado por mim, pela Débora e pelo Daniel, né? Auxiliar a gente a conseguir definir melhor o nosso escopo de pesquisa, que é basicamente métodos para prevenção, identificação e prevenção de fraudes contábeis, né? Então, esse foi o tema que a gente trouxe para o nosso projeto de pesquisa, que nós estamos desenvolvendo ao longo desse semestre, né? E aí, para conseguir situar melhor os demais alunos, nós vamos trazer aquelas definições normativas básicas, tá? Bem rápido, então vou pedir a paciência de vocês, bem rápido. Então vamos lá. O que a gente entende por fraude? Fraude, na definição da NBCTI, tá? A gente foi buscar lá, é um termo que aplica-se a ato intencional, isso daqui é extremamente importante porque diferencia de erro, tá?
de omissão ou manipulação de transações, operações, adulteração de documentos, registros, relatórios, informações, demonstrações contábeis, tanto em termos físicos quanto monetários, ok? E as espécies de fraude, né? As espécies de distorções que são importantes para o auditor. A gente busca lá na NBCTA 240, tá? Que diz o seguinte, que as distorções que são relevantes para o auditor são aquelas decorrentes de informações contábeis fraudulentas, tá? Ou de apropriação indébita de ativos, tá? E o que vem a ser apropriação indébita? Vamos passar aqui rapidinho no Código Penal. Apropriação indébita é um tipo penal que diz que é apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tenha posse ou a detenção, tá? Tem uma causa de aumento de pena, que geralmente é o que acontece nas empresas, em razão de ofício, emprego ou profissão. Tá? Isso é apropriação indébita. Você se apropriar do que não é seu, tá? Em razão da sua profissão, também é uma distorção intencional relevante para o trabalho do auditor. E aí a gente trouxe alguns exemplos aqui, né, dessas distorções, como falsificação de registro de compras, né, uso indevido de cartões corporativos, reembolso de viagens corporativas, geralmente ou não realizadas ou realizadas por valores diferentes, subtração de estoques por funcionários, tá? Ou às vezes pela própria administração, subtração de bens, né, da companhia. E aí essas distorções nos remetem ao motivo. O motivo do que a razão da fraude, porque as fraudes acontecem, né? É uma teoria desenvolvida por Donald Kresen lá em 1973 do Triângulo da Fraude, que fala que a fraude, seja na forma tanto das distorções das informações fraudulentas quanto da apropriação indevida de ativos, envolve três coisas: envolve um incentivo ou uma pressão, que pode ser tanto de um agente interno quanto de um agente externo da entidade, né, da empresa. Para que essa pressão? Para que a fraude ocorra, para que a fraude aconteça. Uma oportunidade que é percebida por esse agente fraudador, tá? E uma racionalidade. Que vem a ser essa racionalidade? É uma razoabilidade que o agente fraudador dá a esse ato falso. Por exemplo, ele achar que ele está fazendo aquilo para conseguir resolver um problema da empresa que de outra maneira não seria possível. Seria, por exemplo, um jeitinho brasileiro, né? Eu vou fazer desse jeito porque eu resolvo, consigo mandar, por exemplo, a minha declaração, né? Uma obrigação acessória, por exemplo, na área fiscal. Eu vou resolver e ninguém vai perceber. Tá? A tal da racionalidade. É o triângulo da fraude. Envolve a oportunidade, uma pressão e a racionalização. Okay? E para fechar esse momento inicial dessa apresentação, a gente trouxe aqui uma matéria publicada no começo do ano passado, lá na Invest News, a gente até colocou aqui a origem da matéria, que fala sobre as 7 maiores fraudes, né, no mundo. E aí, um relatório aqui da ACFE diz que a maioria dos fraudadores, né, eles nunca tiveram uma condenação anterior, né, eles são primários, né, então aproximadamente 87% nunca foram acusados ou condenados por um delito de fraude, e 84% nunca foram punidos, né? Então, assim, isso por si só já mostra a relevância, né, do estudo desse tema para o desenvolvimento do nosso projeto de pesquisa. E aqui tem outra também matéria, né, que a Ernst Young fez, com 3.000 executivos, uma pesquisa global sobre fraude, que os 3.000 entrevistados, de 42% deles disseram que assumem, né, que poderiam justificar o comportamento antiético para atingir metas financeiras, porque a gente sabe, muitas vezes, lá no próprio conselho de administração, são estabelecidas metas irreais de produtividade, de lucratividade da empresa. Então, e também
um dos pontos de atenção, né, que seria uma red flag aí para ficar atento quando a ideia é identificar uma fraude, seria justamente quando tantos gestores, né, de uma maneira geral, diretores, gerentes, têm altas bonificações para conseguir atingir essas metas, né, essas metas irreais. Então, isso pode gerar distorções, eles distorcem, né, tanto as demonstrações financeiras, enfim, para conseguir atingir os objetivos e conseguir os seus bônus, tá? Então, isso daqui mostra para a gente a importância, a relevância do nosso estudo, do nosso projeto de pesquisa. E aqui, para fechar, né, que a própria Cláudia aqui vai falar para a gente, que a maioria dos escândalos contábeis observados ao longo da história não pode ser justificado por crises econômicas ou má gestão, né, que, na verdade, é resultado da ganância excessiva de alguns indivíduos, cujas ações levaram a consequências desastrosas, derrubando empresas, afetando milhões de pessoas, comprometendo a credibilidade, inclusive, do mercado. Essa matéria foi exclusivamente, né, com empresas que atuam no mercado financeiro, capital aberto, e agora, isso daqui é só mesmo para a gente poder situar todo mundo, né? O pessoal que estava acompanhando com a gente, os outros alunos, e agora a gente vai passar, só um momentinho, para as nossas perguntas. Por quê? A metodologia para a identificação de fraude, ela não é tão preto no branco, ela não é uma receita de bolo, né? São vários testes que os auditores aplicam e a gente achou por bem, né, nesse seminário, para conseguir desenvolver melhor o nosso projeto, que ainda não foi entregue, vai ser entregue no final do semestre, é o nosso projeto de pesquisa mesmo formal, a gente, para definir melhor esse objeto de estudo, as fontes, o que nós vamos estudar, o material que nós vamos estudar, né? Nós achamos por bem trazer pessoas que trabalham no seu dia a dia com isso, com fiscalização, né, com auditoria. Então, nós trouxemos aqui o Gabriel Lara, ele é da Ernst Young, e o Guilherme, ele é auditor fiscal lá em Santa Catarina, e eu vou começar fazendo uma pergunta para eles, e não existe uma ordem, tá? Se vocês quiserem responder aleatoriamente, fiquem à vontade. Eu vou até deixar aqui as perguntas que nós fizemos. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem bem. As perguntas que nós elaboramos que vão nos auxiliar a conseguir fechar melhor o nosso tema do projeto de pesquisa, tá? Então, vou começar com essas 3 perguntas. Se quiser responder as 3 com uma única resposta, vocês fiquem à vontade, tá? Se você puder começar, Gabriel, eu agradeço. Depois passar para o Guilherme. Então, as 3 primeiras perguntas que eu vou fazer para vocês são essas seguintes, né? Quando se conduz uma auditoria, e aqui de maneira geral, tá? Uma auditoria tanto interna, quanto independente, quanto fiscal, quais testes normalmente são executados, né? Ou quais livros, contas, demonstrações financeiras geralmente são analisadas, né? A fim de se identificar possíveis fraudes contábeis com essa finalidade. Se existe alguma metodologia de auditoria que a experiência mostra que é mais eficiente para identificar fraude, tá? E o que vocês podem nos falar sobre como as empresas poderiam prevenir, né? Como nos controles internos, por exemplo, como elas poderiam prevenir fraudes contábeis. Então, vou passar a palavra para o Gabriel agora, aí fica à vontade para responder na ordem que você preferir. Obrigado, Caio. Essas das 3 perguntas, as 2 primeiras eu acho que eu consigo responder em uma resposta só, e depois eu faço as considerações sobre a prevenção de fraudes. Durante um trabalho de auditoria, a gente tem um processo que ele tem um início, meio e fim, que além da avaliação dos números contábeis
que vai resultar na validação da razoabilidade das demonstrações financeiras, a gente também faz, em paralelo como processo de auditoria, com base nas normas técnicas de auditoria, procedimentos para poder avaliar e identificar eventuais indicativos de fraude nas companhias que nós auditamos. E esse processo, ele inicia na fase de planejamento. O que é a fase de planejamento? Nós precisamos avaliar o contexto do negócio do nosso cliente que nós estamos auditando. A gente precisa fazer uma avaliação sobre a robustez dos processos para identificar ou detectar indicativos ou indícios de fraude. E também é importante a gente ter reuniões com a administração para avaliar se, em algum momento, foi trazido a eles algum indicativo de fraude. E esse processo, como ele se dá? A gente inicia fazendo um entendimento do contexto do cliente. Como que funciona o negócio dele, o que é relevante, quais são os pontos que possam trazer indicativos de fraude na auditoria. Como, por exemplo, você pega uma indústria que tem como negócio eles têm políticas de atingimento de metas de vendas para fazer a remuneração dos seus profissionais, a gente tem um risco atrelado à conta de receita que possa indicar que os seus profissionais eles tenham alguma motivação para realizar algum tipo de fraude em faturamentos para atingimento de metas. Adicionalmente a isso, a gente precisa fazer uma avaliação da robustez dos processos e controles internos da companhia que eles têm para mitigar o risco de ocorrimento de fraude. Isso acontece como? Ter políticas bem definidas de processos, de canal de denúncias, ter um ambiente de controles internos que tenha controles que previnam a ocorrência de fraudes, sendo esses controles que tenham revisões de processos e de transações, e todo esse contexto ele vai trazer com que a auditoria possa avaliar, dependendo do nível de robustez desse ambiente, se há indicativos de chance maior de ocorrer fraudes ou não. A partir daí, o auditor ele vai desenhar os procedimentos de auditoria para endereçar esse risco, sendo ele mais elevado ou menos elevado, dependendo de como o processo do cliente é desenhado e como é robusto ou não o processo de controles internos desse cliente. A partir daí, vai ser feito todos os testes de auditoria para poder identificar se, dentre as contas do cliente, há algum tipo de indicativo de fraude. Isso se dá através de análise de lançamentos contábeis, de análise de indicativos financeiros do cliente, análise das demonstrações financeiras, avaliação de risco na deficiência de algum controle por falta de revisão de processos ou algum processo que não tem um controle interno para endereçar determinado risco que possa ser de fraude, e também a análise de comportamento dos saldos contábeis. Isso aí pode se dar também através de ferramentas de análise de volume de transações que possa trazer algum indicativo de que haja algum tipo de fraude. Além disso, as entrevistas aos executivos da companhia e administração, ela precisa ser de uma forma consistente e rotineira, para que, caso haja algum indicativo de fraude que seja do conhecimento deles, a gente possa endereçar dentro dos nossos testes o risco avaliado e verificar qual pode ser o impacto desse indicativo de fraude nas demonstrações do cliente. E, por fim, a gente chega, após a realização de todos os procedimentos, à etapa de comunicação. Como que se dá essa comunicação?
a gente leva para a alta administração todos os indicativos que a gente encontrou de fraude ou fraudes ocorridas durante o período, e a gente faz um monitoramento contínuo se essas fraudes foram endereçadas e se foram criados, implementados métodos pela companhia para prevenir que esse tipo de fraude ocorra novamente no futuro. Basicamente, esse é todo o processo que a gente parte desde o início até o fim para identificação e tratamento de fraudes. E aí, com relação à questão da prevenção de fraudes contábeis, a gente tem diversos procedimentos e métodos que a companhia pode implementar para prevenir. Dentre eles, a gente consegue identificar um canal de denúncias que dê a possibilidade que os profissionais, de forma anônima, façam denúncias de qualquer eventual indicativo de fraude que ele tenha presenciado, um ambiente de controles internos que tenha implementado controles que possam mitigar os riscos de que essas fraudes possam ocorrer. Também a gente tem a questão de procedimentos, políticas que possa mitigar, né, os riscos de eventual ocorrência de fraude, e também a empresa, é importante que ela tenha uma cultura de que que previna com que as pessoas sejam incentivadas a praticar algum tipo de fraude. Ok, muito obrigado. Gabriel, é Guilherme? importante, Gabriel, talvez, né? Só uma intervenção, Gabriel, talvez seria importante a gente dizer que o nosso foco, né, Gabriel, principalmente em auditoria das demonstrações contábeis, claro que a gente não vai se furtar a fraude, né, Gabriel? O nosso Sim. foco não é fraude, né? Acho que isso é importante, né? Nós não estamos, que aí fraude é com polícia. Eu sempre falo isso, né, Gabriel? Claro que a própria NBCTA 315, né, vai nos dar uma ideia de como é que nós vamos comunicar as fraudes e tal, tal. Claro que a gente não está em busca de fraude, né, Gabriel? Exatamente. Especificamente, assim, a gente não está em busca de fraude. Na possibilidade de, né? Exato. Por isso que a gente busca os controles internos. Muito bem, muito boa a sua fala. Exato. A auditoria, o foco dela não é a identificação de fraude, mas caso seja do nosso conhecimento durante o processo de auditoria e identificação, a gente precisa tomar medidas para comunicar a administração e fazer o acompanhamento para verificar se essas fraudes foram endereçadas, até porque a quantidade, o volume de testes de auditoria, caso tenha algum risco de fraude para uma conta e não tenha, é muito discrepante. Então, essa análise ela precisa ser contínua para avaliar se nós, como auditores, estamos executando o volume necessário de testes para ter uma confiança razoável sobre os números que estão sendo demonstrados pela companhia. Ok. Guilherme? Então, no nosso caso, né, a gente trabalha com diferentes entradas assim no início da auditoria. A gente pode receber uma denúncia, né, a gente pode ou pode vir do trânsito, né, a circulação de mercadoria sem nota. A gente também pode vir de Ministério Público, né, operações com GAECO. A gente faz batidas da empresa, faz copiagem dos dados HD com mandado judicial. E no caso das fraudes contábeis em si, né, das fraudes contábeis, a gente tem que destacar que o fisco estadual, né, e o fisco municipal não foca tanto assim nas fraudes contábeis quanto a Receita Federal, né, porque até por causa da falta de informação, né, a escrituração contábil, né, digital lá é só obrigatória para as empresas do lucro real, né, grosso modo, né, seja, acima de 78 milhões, né. O que acontece é que a contabilidade é útil assim, para ele de presunções, para ser uma empresa tem estouro de caixa, né? Ele disse, ele tem várias presunções aqui no nosso regulamento, na nossa lei, né? E trata até vou abrir aqui a lei nossa aqui, a lei 10.297,
Basicamente, a contabilidade, ele tem esse condão de afastar essas presunções, né? Não são presunções absolutas, né? Está no artigo 49, até eu vou ler algumas aqui, e a maioria se refere à conta caixa, né? A gente também trabalha com a conta estoque, né? A gente trabalha também com o custo das mercadorias, né? E dessa forma, assim, quando a apresentação das demonstrações da DRE, do balanço patrimonial, né, é capaz até de afastar as presunções, né? O que a gente já fez aqui, é que eu trabalho não esqueci de falar, né? Eu trabalho aqui no Fisco Estadual desde 2013, mas eu já trabalhei no Fisco do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, e já trabalhei também no Fisco do Amapá. E desde 2013 eu trabalhei alguns anos na assessoria de TI da Agência de Fiscalização, né? E agora eu trabalho no grupo especialista do Simples Nacional, né? O Simples Nacional, né, a tributação ocorre basicamente com o cálculo da receita bruta, né? O cálculo da receita bruta, e a partir daí a gente aplica a alíquota, né? Depende da atividade, né? E chega ao valor do ICMS, né? O valor total, e dentro desse valor a pagar tem o ICMS, né? E no caso, o que a gente fez, né? A gente já fez uma operação que a gente pediu a contabilidade, né? Se não tinha contabilidade, ele poderia apresentar o livro caixa, a maioria não apresentava o livro caixa, e então a gente conseguiu no nosso sistema, né, ter essas informações. O que acontecia muitas vezes é que a gente via muito suprimento de caixa, né? Eles supriam caixa para evitar o estouro de caixa, né? Ou seja, a omissão da receita, né? Ou o passivo fictício também, a gente via muitos casos assim, que eles geravam empréstimos fictícios, né? Empréstimos que não ocorriam. Também tinha muitos casos de venda a prazo, que eles colocavam como à vista, né? Para não dar estouro. E era mais ou menos assim, mas o foco nosso é mais a fraude fiscal mesmo, a fraude, a falta de emissão de nota fiscal, a falta a estruturação incorreta, né, a apropriação indevida de crédito, né? No caso do Simples, a gente olha muito a segregação de receita, né? O que é a segregação de receita? A segregação de receita é que a receita tributável tem uma parte que também não é tributável, assim como as imunidades, atribuição tributária, mercadorias que saem no custo tributário, ou seja, o imposto já foi pago ou vai ser pago, né, no trás para frente. E ocorre que muitas das fraudes ocorrem nessa segregação, né? Eles segregam essa parte da receita para não pagar o tributo, né? E também ocorre muita fraude, né, na classificação das mercadorias, né, no NCM, eles colocam um NCM, uma classificação da nomenclatura do Mercosul que não é a mesma da descrição. Ocorre também muita fraude no subfaturamento, né? Enfim, a fraude mais que a gente olha, né, diferentemente da Receita Federal, a gente olha mais a fraude nos livros, nos registros que a gente tem, né, no Sintegra, né, no caso do Simples Nacional, na FD, na Escrituração Fiscal Digital, e aqui no estado a gente tem a DIME, né? A DIME que é uma declaração das empresas do regime normal, que tem certos campos, né, que não existem na FD, por isso que a gente continua, mas a gente tem um plano de seguir. A gente também olha a DECIP, que é uma declaração de créditos e outros créditos, né, são créditos que muitos benefícios fiscais, né, e a gente faz todo esse cruzamento, né, e desse cruzamento a gente tem um sistema que foi implementado há uns 3 anos, assim, faz cruzamento de todos os registros que a gente tem disponível no nosso, as escriturações, as declarações, e desse caso, assim, desse cruzamento, o que a gente faz? A gente prioriza, né, a declaração espontânea, né? A gente não tenta evitar abrir uma auditoria, né? A gente tenta, até porque o sistema tributário nosso, né, é muito complicado, né? A gente reconhece isso e a maioria das vezes não é só negação, né? A gente sabe disso, né? E a gente foca na espontaneidade, né? Tanto é que a gente colocou no nosso regulamento ações de acompanhamento e monitoramento que não são ações que tiram a espontaneidade, como no termo de início, né? Quando o auditor abre o termo de início, acaba a espontaneidade, né? O contribuinte não pode mais fazer nada que não seja que
ele não pode espontaneamente aumentar a receita bruta, no nosso caso, né? Enfim. E também a gente dá benefícios, né, para os contribuintes que, além de se autorregularizarem, também os que, depois que a gente abriu o termo de início, né, antes ele tem um procedimento anterior à notificação, que é a defesa prévia, né, que ele tem um benefício de 70% da multa, né. A gente dá uma série de oportunidades para o contribuinte, né, se autorregularizar ou assumir o erro, né. No Simples Nacional também acho que vale a pena a gente destacar a fraude que está ocorrendo muito, né, ultimamente, né, que é a criação de duplos econômicos irregulares, né, duplos econômicos de fato, né, que é um caso muito sério, né, que a gente está coibindo e vai lançar uma malha bem grande agora, né, e a gente já está alertando com os contadores, né, porque, como vocês sabem, né, acho que a maioria já deve saber que o Simples Nacional tem um limite global de receita de 4,8 milhões, né? E nos estados e nos municípios eles têm um limite de 3,6 milhões. O que acontece, né, infelizmente, a gente verifica muito, é a criação de empresas de fachada, empresas com interpostas pessoas, com laranjas, né? E para dividir esse faturamento, tem 10 empresas, 15 empresas, 20 empresas, né? E acontece uma concorrência desleal, né? As empresas do regime normal, que fazem tudo corretamente, pagam os impostos corretos, né? Não se aproveitam na maioria das vezes, esse benefício, né? Que na maioria das vezes é vantajoso, né? E tem essa concorrência que não segue a legislação, né? E essa é uma fraude que tem ocorrendo muito ultimamente, né? E a gente vai combater com mais vigor, né? O Ministério Público faz muitas operações, né, junto com a Fazenda, com a Polícia Civil, até em muitos casos que resulta em prisão, né? E eles são denunciados. Eu já vi várias denúncias aqui, passou por aqui de lavagem de dinheiro, organização criminosa, falsidade ideológica, além dos crimes da Lei 837, né, da crime contra a tributária. Né? Ou seja, não é uma situação que você só paga o tributo e você extingue a punibilidade, né? São casos assim que são bem piores assim, para o contribuinte e para quem participa, né, Então é mais ou menos isso, né, que acontece. A auditoria, dessa forma, a gente tem dependendo do setor, né, a Fazenda de Santa Catarina, assim como outras fazendas estaduais, né, mas eles dividem por setor, né? Tem setor de metal mecânico, tem setor de supermercado, tem setor de redes, né, dentro de redes, tem setor de combustível, né? E cada um atua no seu ramo, assim, na sua atividade. E é muito especializado, assim, tem declarações específicas, né, no combustível, tem o Skank, aí de Minas Gerais, né? A gente também utiliza, tem fiscais que utilizam o auditor eletrônico aí de Minas Gerais, né? Que foi criado aí na Secretaria de Fazenda de Minas, né? E a Receita Federal também nos forneceu o Contágio, né, que é bem legal, assim, não sei se vocês conhecem o Contágio, é uma ferramenta que utiliza a inteligência artificial. Ele faz o tratamento todo o plano de contas, né, ele pega as contas e faz ele cria mapas, assim, utiliza a Land Benford, utiliza a rede de Markov, utiliza vários métodos estatísticos, né? E para quem não conhece, acho que vale a pena conhecer. Foi premiado internacionalmente esse programa, né? E a gente, só para terminar, né? A gente criou um núcleo estratégico de contabilidade, né? E a gente a Física de Santa Catarina começou a se aprimorar, né? Nos estudos contábeis, né? Aqui na área contábil, assim, na fiscalização contábil. E está bem interessante o que está sendo feito ultimamente, né? Mas não sei se foi eu tentei dar uma visão geral, assim, né? É que não é muita coisa, assim, se eu for para falar aqui, eu vou ficar falando durante horas, como funciona, como é que a gente verifica, como a gente faz uma auditoria da empresa do Simples, da empresa do regime normal, né? E como é no sistema, né? Como tudo se inicia, a metodologia, né? Mas, assim, mais ou menos é isso, assim, as fraudes, né, contábeis que a gente olha, são essas fraudes de folha de caixa, a maioria, né? Passivo e folha de caixa, né? Interessante, né, Guilherme, a gente falar também da inteligência fiscal, né? Vocês, eu tenho dito muito, né?
E não poderia ser diferente. Hoje, praticamente, eu acredito que no Santa Catarina, acho que isso até do Confas, né? Acho que isso não é nem Minas Gerais, né? Em Minas Gerais, eu não sei aí, você pode até nos ajudar a esclarecer. Aqui em Minas Gerais, nem barreira a gente não tem mais. Eu não sei aí como é que tá, mas as barreiras, assim, praticamente não tem, até porque, segundo, eu não sei também se é verdade, né? É muito perigoso, né? Então, e hoje com a inteligência fiscal, né? A gente chama aqui, a gente fala na linguagem de mercado, a gente fala da inteligência fiscal. Vocês acabam tendo muito mais. E de fato, o que você falou é verdade, né? Porque eu já tenho citado alguns exemplos nesse sentido, né? Você sabe, por exemplo, que 1 quilo de arroz dá para fazer. Um exemplo, né? Que eu sempre falo aqui, quando você falou do estoque, né? Um metro de tecido dá para fazer uma camisa. Né, um exemplo do esdrúxulo que eu dou aqui. Quer dizer, se a pessoa comprou 100 metros, se fizer 100 ou 98 ou 101, tá ok. Não pode fazer 30 camisas, não pode fazer 20 camisas, não pode fazer. Né? Pode, se tiver uma explicação e tal, tal. E outro ponto que interessante que você falou, que isso está me chamando muita atenção, não só estadual, mas federal e municipal, é a possibilidade que está sendo dada ao contribuinte, não sei se a palavra é essa, mas eu acho que a punição existe, porque, né, obviamente quem descumpre a regra precisa ser punido, mas aquela pressão da fiscalização, eu não sei se eu estou errado em dizer isso, mas pela sua fala ficou até mais ou menos comprovado, né? Não tem mais aquela pressão, eu não sei como é que eu poderia usar a palavra, né, da pressão de policial, né, de errou, tem que pagar e tal, quer dizer, errou, pagou, vida que segue, né, em linhas gerais, né, vamos dizer assim. Claro que tem os casos que agora mesmo, hoje eu estava vendo aqui em Minas Gerais, vira que não vira. Hoje mesmo tem aí uma sonegação, onde mesmo, aí não sei aonde. Hoje eu li nos jornais que tem uma operação da Polícia Civil com a Receita Estadual e Federal, onde mesmo, nem sei. Cada dia tem um caso aí, né, Gabriel? Né, Guilherme? Então, quanto ao posto fiscal, aqui não tem, né? Aqui já acabou desde acho que 2010. E o que está acontecendo no fisco, né, do Brasil é que o que está usando é as câmeras, né, que a Polícia Militar, as câmeras das concessionárias, que tem o CR, e dá para identificar a placa. Da placa a gente consegue ver se a mercadoria está circulando pelo manifesto MDF, né, e também pelo placa que está na nota fiscal também, né? Consegue ver se aquela mercadoria tem vários, se tem um parceiro de nota, né? Se a mercadoria está circulando ou não, porque tem muita câmera no estado, né? Tem muita câmera aí em Minas também. Tem uns amigos que trabalham no fisco aí de Minas, né? E a tendência é essa, né? De fazer um negócio mais inteligente, né? Não, eu trabalhei já carimbando, fazendo de passagem, carimbando no Macapá, né? Eles faziam um carimbo das notas, da conferência, né? Isso foi em 2010, 2011, né? A gente fazia a conferência da margem de valor agregado, né? E da descrição, da NCM, mas agora, fazer o registro de passagem, e tinha que fazer a internalização, né? Que era lá é Zona Franca, lá é área de comércio, né? E é algo que a gente tenta. E agora a gente está em processo de implantação de aprendizado de máquina, né? Utilizar aprendizado de máquina também, né? Porque os cruzamentos, né? Basicamente, a gente já tem todos os cruzamentos, assim, a gente conseguiu já. Lógico, dá para identificar mais possibilidades, né? Até porque a gente está controlando mais, né? A gente está controlando mais benefícios fiscais, né? Acrescentando novos campos que dá para parametrizar, ter uma parametrização cada vez maior, né? Então, e também essa questão também do evitar, o contribuinte não é inimigo, né? O contribuinte é o parceiro, né? O contador também é um parceiro da gente, né? E a gente é servidor público, né? A gente não pode encarar como uma presunção, né? De um dobro profício, né? Não é assim que funciona, né? Então a gente tenta, e a gente sabe que
fiscalização é complicada, né? Tem entendimentos divergentes, né? Agora com a reforma tributária, né, espero que melhore, né? Se piorar não dá para ficar. E a gente trabalha assim, né? Só as questões são crimes, assim, mas, né, de empresas noteiras, né? Empresas que emitem crédito, fazem notas para gerar crédito frio, né? Essas situações assim de carga roubada, né? Que aí não merece essa chance, assim, né? Mas, assim, a gente atua dessa forma e acho que a maioria dos fiscos está atuando desse jeito, né? Ok. Eu vou passar agora a palavra para o Daniel, que vai continuar as perguntas. Daniel, você pode continuar? Aí o Gabriel, se quiser. Eu liguei aqui a câmera para o pessoal poder me ver. Eu estou vou pedir desculpa, porque eu estou um pouco doente. Vocês estão me escutando bem? Minha voz está dando para escutar, galera? Sim. Bom, princípio aí, eu acho que já me dá lift, mas vamos tocando aí. Não, gostei muito aí da fala, tanto do Gabriel, né, quanto do Guilherme. O Guilherme, assim, eu até gostaria depois... Não, eu já parabenizo agora já de uma vez, porque eu sei o quanto que é difícil passar num concurso desse porte, né? Acho que você passou até mais de um, né, o Guilherme? Eu não sei muito bem essa história, o Caio falou assim muito rapidamente. Eu também tô nessa vida aí de estudo para concurso na área fiscal. Mas, assim, eu também acredito, né, apesar de não estar dentro ainda, efetivamente exercendo, né, eu acredito que tanto nos fiscos municipais, quanto estaduais, quanto até mesmo na Receita Federal, o trabalho junto ao contribuinte, né, junto ao sujeito passivo, é um trabalho mais colaborativo e de inteligência, né? Apesar aí do auditor fiscal ele ter esse poder de polícia, né, polícia administrativa, né, eu acredito que para você recolher hoje, ter mais arrecadação tributária, realmente é um serviço de inteligência mesmo, não adianta ir com toda a força, né? Eu até lembrei de uma fala de um secretário, acho que foi do Fisco Estadual do Mato Grosso, né? Que ele falava, né, o que eles esperam para os novos auditores, né? E ele dizia assim, a gente não quer ninguém correndo atrás de caminhão, né? A gente quer mais um serviço de inteligência, a gente quer mais esse trabalho também junto de forma muito colaborativa. Aí, assim, as minhas perguntas, eu foquei muito de forma assim, eu achei que eu direcionei mais em relação ao auditor independente, mas serve para você também, o Guilherme, que é auditor fiscal. Pode ser para os dois, né? Quais são os requisitos necessários para atuar como auditor? Aí eu vou até tirar aqui a palavra independente, para atuar como auditor, né? Em relação ao auditor fiscal, eu sei que é um processo seletivo absurdo de difícil, né? Mas, assim, essa pergunta é mais assim, o que vocês procuraram fazer do ponto de vista formativo de vocês, né? Que conhecimentos que vocês tiveram que buscar, aonde, né, cursos, formações à parte, para estar atuando onde vocês estão atuando. Agradeço. Eu vou desligar aqui a câmera e deixar a palavra com vocês. Obrigado. Falando sobre os requisitos para ser um auditor independente, o primeiro deles é o passo que vocês estão dando aí, que é ser graduado em Ciências Contábeis. Após a graduação, é necessário que seja registrado no Conselho, né, no Conselho Federal de Contabilidade, através do Conselho Regional, no nosso caso aqui é o Conselho de Minas Gerais e tem os conselhos de cada estado. Após isso, é necessário que tenha o registro, né, passar pelo processo do exame de qualificação técnica para auditores, né, que é o famoso CNAE. A gente tem uma prova específica e precisa ser aprovado para poder ter o registro de auditor independente. E isso habilita o profissional, né, a ser um auditor. E aí, além disso, tem outros pré-requisitos que eles precisam ser cumpridos
de forma contínua. O primeiro é ter independência sobre os clientes que a gente autua. A gente não pode ter nenhum conflito de interesses entre o profissional de auditoria e a empresa a ser auditada. Isso é um pré-requisito fundamental e uma falta grave com base nos preceitos das normas de auditoria. Então, é muito importante que o auditor tenha independência sobre o cliente no qual ele atende. E, por último, é importante salientar a questão da educação continuada. Nós, auditores, somos requeridos anualmente a comprovar participação em cursos, em palestras, seja qual for o tipo de educação que seja contínua, no mínimo de 40 horas. Então, todos os anos a gente precisa comprovar ao nosso conselho, né, o Conselho de Contabilidade, que a gente cumpriu essas 40 horas e estamos habilitados a serem auditores para o próximo ciclo, que é o próximo ano. Basicamente, esses são os pré-requisitos que nós, como os auditores independentes, precisamos cumprir para poder exercer a nossa profissão. Bom, para ser auditor fiscal aqui no estado, aceito qualquer diploma, né? Até 2009, acho que 2010, 2009, era exigido os 4 diplomas, né, de clássicos, né, que é o Economia, Administração, Ciências Contábeis e Direito, né? Aí foi aberto, né? Agora é qualquer diploma de ensino superior, né? Tem estados que Pernambuco é exigido, tem um cargo de julgador tributário, né? Que é o contencioso lá do Conselho de Contribuintes lá, né? Que é o Tribunal Administrativo Tributário de lá. Né? Eles cobram, para ser julgador tributário, curso de ensino superior em direito, né? Mas para ser auditor fiscal, qualquer diploma também. E assim, a maioria dos estados, acho que no Rio Grande do Sul, tem uma limitação, né? De administração, direito, contabilidade, economia, e acho que engenharia e TI, né? Eu sou formado em TI, né? Eu sou formado em ciência da computação. Eu também sou formado em direito. Mas eu fiz direito depois, né? Mas para me aprimorar e aprimorar no trabalho, né? Que acho que exige muito, né? Além de contabilidade, TI, exige muito direito, e exige muito conhecimento do ordenamento jurídico, né? Mas a Fazenda Estadual, ele oferece curso, né? Tem uma escola fazendária, né? Todos os estados, assim, a maioria dos estados que eu conheço, costuma ter uma escola só para a Secretaria da Fazenda, né? Que oferece cursos regulares, né? Aqui a gente, a todo momento, tem curso, né? São oferecidos tanto pela Fazenda como pelo sindicato, né? O cientista, né? E até eu fiz o último, acho que fiz em 2022, que foi de auditoria contábil, né? E 2021, não lembro. Mas sempre tem um curso, né? Sempre tem um curso relacionado, né, às vezes, né, também sobre oratória, né? Que a gente precisa também, né, saber. Eu não fiz esse curso, né? Então, é aquilo, isso aí que o Gabriel falou, né? Lifelong learning, né? Que chama agora, né? Com estudo continuado, né? Está sempre se aprimorando, né? E a gente tem vários auditores, assim, que tem mestrado, doutorado, né? E até com pós-doutorado, né? Mas para entrar, né? Para entrar não é necessário nada além do curso do ensino superior, né? Eu acho que no Rio, se não me engano, pode até ser aquele técnico, né? Acho que é técnico, não lembro. E só alguns estados que restringem, né? Quanto às competências, a gente não pode exercer atividade incompatível com a gente não pode ser, isso é mais lá dos servidores, né? Não pode ser administrador, né, de empresa, né? A gente pode ser sócio, mas não pode ser administrador, não pode ser gerente, né? E também não pode trabalhar, a gente não pode exercer advocacia, né? A gente é impedido pelo Estatuto da OAB, é impedido, né, de exercer advocacia. Pode advogar, né? E acho que são essas as restrições, né? Basicamente isso, né? Mas, deixa eu ver o que mais eu posso falar, né?
Oferecido também, costuma ser oferecido o curso lá no IBET, né? A especialização no IBET é oferecida assim, de 3, 4 anos, assim, abre umas vagas, né? No curso de especialização em direito tributário, né? Do IBET. É isso, a gente sempre foca no aprimoramento, né? Aprimoramento constante, né? De cursos agora, principalmente com a pandemia, né? Tem muito curso online, né? Todo mês tem um curso online, tem alguma coisa para fazer, ou uma reunião de todos, uma convocação, né? Para quando há uma mudança na legislação, né? Principalmente, acho que o último foi da FAO, né? E é mais ou menos isso. A reforma tributária também, a gente teve uma reunião de alguns dias, né? Sobre isso, né? E reuniões, né? Reuniões com todo o fisco, né? Que ocorre anualmente, né? É isso, sempre buscando se aprimorar, né? E buscar excelência, né? No ato fiscal, né? Daniel, você vai perguntar mais alguma? Ô, Débora, eu vou deixar a palavra com você. Se sobrar mais tempo, a gente aborda as outras perguntas, porque senão eu acho que você também tem as suas perguntas que são interessantes e pode contribuir aí bastante. Pode fazer sim, viu, Débora? Entendi. Bom, então aí agora o que acontece? O Caio já tinha começado com aquelas perguntas sobre fraude e basicamente abarcou quase tudo que a gente queria, mas no fim eu resolvi colocar mais essas perguntas, que seria o seguinte: então, assim, além das formas tradicionais de prevenção de fraudes, como a tecnologia está sendo utilizada para auxiliar nesse processo hoje em dia? Eu pensei mais na questão de inteligência artificial, ou se não está usando isso, mas se está utilizando muito mais a tecnologia, porque eu penso o seguinte: eu não sei como é que está sendo a Ernst Young nesse sentido, mas eu vejo muitas auditorias por aí que nem aparecem fisicamente, presencialmente no cliente. Então, assim, eu queria que você falasse, talvez, Gabriel, sobre isso, se a Ernst Young vai no cliente, se não vai, se escolhe algumas para ir, outras não, como é que funciona isso aí? A gente só não vai no E se cliente. isso influencia na fraude, né? Na descoberta das fraudes também. A gente só não vai no cliente quando o cliente não vai, né? Porque hoje com a questão da pandemia, nosso grande problema é que a gente quer ir nos clientes, né? Porque faz muita diferença esse contato, criar o relacionamento, né, com o cliente, até para a gente, enfim, poder executar da melhor maneira possível, ter as interações necessárias. Mas a gente vê que tem muitos clientes que eles nem mais vão, né? Tá tudo. Alguns clientes estão totalmente remotos, mas é muito importante, sabe, esse contato e no cliente, a política que a gente tem aqui na UI é de, sempre que possível, estar no cliente, estar em contato com o cliente, pois dessa forma é muito mais fácil para que a auditoria seja conduzida e eventuais indicativos de fraude sejam percebidos e identificados. Mas voltando aqui para a pergunta relacionada à tecnologia, falando aqui pela UI, dentre as Big Four, a gente está sendo pioneiro no desenvolvimento de ferramentas para tornar a auditoria menos manual e mais voltada para análise de dados. A gente tem diversas ferramentas aqui que a gente usa no nosso processo de auditoria, que basicamente a gente faz o entendimento dos processos na etapa de planejamento, entende como cada um dos processos do cliente funciona, quais são os sistemas envolvidos, quais são os lançamentos que geram, quais são os responsáveis por realizar os lançamentos e por revisar. E aí, a partir desse entendimento, a gente tem algumas ferramentas que ela faz a extração de todo o razão contábil do cliente, com todos os lançamentos, e faz um processamento para que, dessa forma, a gente consiga gerar análises para corroborar se o entendimento que a gente teve dos processos do cliente, eles estão em linha com o que efetivamente ocorre, ou se há distorções
nesse processo. As distorções, elas podem resultar em dois pontos. Seja que o cliente ele não está sendo fidedigno ao apresentar para a gente os nossos processos, os seus processos. E aí a gente precisa fazer procedimentos de auditoria mais robustos e mais específicos para endereçar o risco de auditoria que a gente identifica nessa etapa. E outro é para identificar fraudes. Quando a gente tem algum indicativo de fraude, a gente provavelmente vai ter alguma análise, nas análises de tendência, alguma variação específica em determinada conta, determinado mês, ou lançamentos feitos em finais de semanas que são coisas não usuais, ou lançamentos em números redondos, que são coisas que possam indicar algum indicativo de fraude. E aí essas ferramentas que a gente tem aqui na UI, elas trazem esses resultados específicos para a gente, para que a gente ataque esses resultados e não fique perdido dentro de um mar de registros contábeis e possa ser mais efetivo no tratamento para avaliar se, de fato, esses apontamentos são efetivamente um indicativo de fraude ou não. Então, a tecnologia está sendo muito aliada aqui nossa para reduzir o esforço e ser mais assertivo, tanto nos procedimentos de auditoria que a gente faz, quanto na identificação de eventuais indicativos de fraude que possam ocorrer nos clientes. Ah, legal. Guilherme, nem preciso te perguntar, porque realmente está tendo cruzamento de dados aí nas receitas todas. Não, aqui a questão dos cruzamentos, né, eu já falei que esses cruzamentos mais simples a gente já faz, né? Já tá, assim, já tem vários, a conferência do FD, PGDAS, né? E FD terceiros, né? PGDAS, se integra. FCD a gente já tem também na nossa base dos FCDs, né? A gente vai ter o B-Cadastro da Receita Federal, né? Que é o cadastro de todo o país, já tem o CCC, que é o cadastro centralizado. E a gente tem uma intensa troca de informações pelos grupos de trabalho do CONFAS, da COTEP, né? COTEP são comissões técnicas que assessoram o Conselho Fazendário, né? O CONFAS, né? E essa troca de informações está gerando também, a gente criou-se, né? O GT de empresas noteiras, GT de Data Science, né? Tem vários GTs que a gente criou. E no caso da inteligência artificial, que a gente vai utilizar agora, já tá implementando os indicadores, né? Vão alimentar redes neurais para detectar grupos econômicos, né? De fato, né? Grupos econômicos regulares, né? Mas, assim, a gerência que trabalha com isso também já está há muito tempo, né? E vai lançar ainda esse ano uma ferramenta, ainda não sei direito, mas eu sei que é com aprendizagem de máquina, né? Então, eu espero que assim, dá para fazer muita coisa, né? Tem um tesouro, né? Que é um banco de dados nosso, né? E a gente tem que usar mais, né? A gente tem que começar a utilizar essas novas ferramentas, né? Principalmente agora com esse LLM, né? Do OpenAI, né? E fazer novas parcerias, né? Mas aqui a Fazenda, a gente tem essa política de fazer tudo, nós fazemos, né? Assim, quem implementa a maioria o sistema é feito por auditores fiscais, né? Com ajuda terceirizados, com a ajuda da FIASC, né? Que é o Centro de Informática daqui, né? Mas os próprios auditores, assim, vários colocam a mão na massa, né? Implementam o sistema, eles sabem o que a gente também está fazendo isso, a gente do Simples Nacional, né? Tem um fiscal nosso e eu também estou ajudando a implementar o sistema de cruzamento, né? Das empresas que saem do Simples Nacional, né? E se apropriam do estoque, né? Que a gente tem um império presumido aqui e tem várias empresas que se apropriam demais, assim, se apropriam do estoque que não existe, né? E somente com essa saída do subsídio tributário, né? Eles estão ainda segregando, né? FT, enfim, a gente mesmo implementa esses sistemas, né? E a gente já tem esse programa, né? Em C Sharp, .NET, né? Já faz essa programação e o próprio auditor fiscal também é capaz de fazer, né? A gente tem
essa flexibilidade, né? A gente faz auditoria, a gente programa, a gente faz operação presencial, né? E a próxima etapa é isso, né? O próximo projeto, né? O que a gente mira, né? O nosso norte agora é utilizar mais esse dado de forma inteligente, né? A gente já tá caminhando nesse sentido, né? E felizmente a gente já tem uma base muito boa, né? Um framework muito bom, né? Que já dá para fazer isso. E já tem. O governo tem um banco de dados já mais robusto. A gente tem cooperações com vários órgãos, com o TCU, né? Com o CGU, com o Tribunal de Contas, né? E a gente tem esse compartilhamento de informações bem grande, né? E tudo isso já dá para diminuir esse ato de conformidade, né? Então, das empresas, né? A gente já tem muita informação, a gente já utiliza essa informação fazendo esses cruzamentos, né? Que não são tão inteligentes assim, mas funcionam, né? E a próxima etapa é essa, né? De identificar por padrões, né? De forma menos mecânica, menos cartesiana, né? De verificação. Querendo ou não, vai ser cada vez mais difícil fraudar, né? Eu acredito eu. Agora, só para arrematar minhas duas últimas perguntas aqui, eu até vou meio que conjugar elas, porque é assim, a minha pergunta até mais para o Gabriel seria, porque a minha pergunta é assim, como os auditores, eles lidam com a resistência da parte da administração das empresas, diretoria, quando vocês identificam alguma fraude, você tem que, né, apresentar esse resultado ali, e dizer, está acontecendo isso, a gente identificou assim, e como é essa receptividade, se tem algum empecilho, se tem alguma coisa para você falar a respeito disso. Quando a fraude ela é identificada nos cargos mais baixos assim da companhia, isso eu me refiro de gerentes e analistas, a administração ela recebe muito bem e a gente não vê nenhuma dificuldade, não tem histórico de ter dificuldades em relação a isso, porque isso é um apontamento importante. Às vezes, a administração, pela maioria das vezes, quando o apontamento vem por parte da auditoria, a administração ela não tem nem ciência do que esse evento esteja ocorrendo na companhia dela. Então, ela é bem receptiva e não mede esforços para dar o devido tratamento, porque, querendo ou não, uma fraude ela está lesando a companhia na qual a gente está auditando. Então, está trazendo prejuízos, né? Mas o nosso maior desafio é quando a administração ela está envolvida em algum determinado tipo de fraude, porque se apontar para o próprio administrador, pelo próprio acionista que ele está cometendo atos ilícitos para com o negócio dele. Então, essa é uma grande dificuldade. E qual que é o protocolo que a gente segue aqui como auditor independente quando a gente passa por essa situação? A gente retém o máximo de evidência que a gente tiver colhido possível, e aí a gente envolve um departamento que a gente tem específico aqui dentro da UI, que é de gestão de risco, que eles fazem uma avaliação profunda e vê a necessidade de acionar as autoridades, né? Para poder reportar, porque a gente tem a obrigação, nosso dever como auditor é de reportar todo e qualquer indicativo ou fraude propriamente consumada tanto para a administração e quando isso foge das possibilidades, quando a própria administração está envolvida, para os órgãos competentes. Então, basicamente, esses são os ritos que a gente segue com base nas normas técnicas para poder dar a devida tratativa para quando esses eventos acontecem. Legal. Caio, fechei aqui minhas perguntas.
Ok. Obrigado, Débora. Daniel, você vai querer terminar suas perguntas ou pode passar para o professor Amilson? Ô, Caio, acho que as minhas perguntas mais ou menos foram englobadas aí nas respostas. Já foram, né? Eu acho que mais ou menos sim. Talvez fosse interessante, não sei o que vocês acham, também abrir a oportunidade para o pessoal que está assistindo, se quiser Sim. fazer a pergunta, né, para Sim. alguns convidados. Ok. Professor, o senhor quer falar antes ou pode abrir para os alunos? Por favor, vamos lá, Honorina. Pois não, boa noite, tudo bom? Boa noite a todos. Eu não consegui abrir minha câmera aqui, mas está ouvindo? Todos estão ouvindo? Normal? Tá perfeito, Sim. tá perfeito. Tá bom. Citou aí e explicou bastante, né, a questão da transparência, né, que tem que seguir, mas, por exemplo, tem empresas que são reguladas, né, reguladas que eu estou falando assim, pode ser Anatel, Banco Central, e dependendo do que você gere do relatório, pode ser contra a empresa, até em avaliação dela, né, vamos dizer assim, mercado, né? Nesse caso, como que vocês lidam com isso? Porque vocês fazem uma prévia antes, discute isso com a alta direção, ou tem uma prévia que é divulgada e uma prévia que é, como se diz, para arrumar a casa interna? Quando a gente identifica uma fraude ou um indicativo de fraude, o primeiro passo é comunicar à administração. Esse é o passo inicial e padrão. Quando a gente lida com empresas que são reguladas, seja CVM, a gente precisa a Anatel, empresas que estão sob o guarda-chuva do Banco Central, empresas operadoras de saúde, a gente precisa avaliar as normas, né, que regem esses tipos de companhias e verificar se dentro das normas há necessidade ou há obrigação de reportar para esses órgãos qualquer tipo de fraude ou algum tipo de fraude que estejam englobadas dentro dessas normas. Quando há obrigação de reportar para esses órgãos reguladores, é nossa função levar para eles todo e qualquer tipo de fraude que a gente identifica que esteja sobre o escopo da normativa que rege essas companhias reguladas. Mas aí vocês levam para a alta administração. Aí um exemplo, aí suponha, né? Chega o Banco Central lá no banco e fala assim, agora ele fica sempre abaixo da auditoria, acompanhando ali a auditoria, me dá esses relatórios, me dá aqueles relatórios, né? E aí eles começam a analisar e pegar mais informações. E aí, por exemplo, tem coisas que não chegam neles, né? Ficam blindadas. E aí, isso é levado para uma área de risco? Como que vocês colocam isso, uma área de risco e traçam um plano para que nos próximos isso não continue aparecendo? E se continuar aparecendo, o que acontece, entendeu? Toda e qualquer tipo de fraude identificada é reportada para a administração e feito um monitoramento se essa fraude está sendo endereçada através da criação de controles robustos ou de processos que vão mitigar que ela ocorra novamente. Caso haja necessidade de informar os órgãos reguladores, seja o Banco Central ou outro órgão, com base na legislação, né, que esse órgão emite, aí é função da auditoria, além de comunicar à administração e monitorar se essa fraude foi identificada, levar para o órgão regulador que nós identificamos uma fraude e para eles dar a tratativa que lhe cabe, né, ao órgão. Mas a função do auditor independente é informar a administração, acompanhar para verificar se essa fraude ela foi endereçada e foram criados controles para mitigar que ela ocorra novamente e, se necessário, comunicar aos órgãos reguladores sobre a existência dessa fraude. É muito bom. E outra coisa também, se me permite, mais uma pergunta rapidinha, tá? Claro. Quando vocês fazem um trabalho assim
mapeamento, porque antes uma auditoria era vista muito, já vem ele, né, entregava a cartinha, já vem ele me fiscalizar, e parecia tipo assim, você está lá na frente do juízo, né, sendo questionado, e aí, não, isso aqui é para auditoria, isso aqui a gente não pode mostrar, isso aqui, cuidado com o que você fala menos. Como que vocês estão desenvolvendo, gente, a vida na real? Adorei a parte fala menos. Isso, a vida na real, né? Como que vocês desenvolvem, porque eu entendo que a auditoria não pode ser uma forma de penalizar, é lógico que se identificar como os itens igual de fraude, essas coisas, né, que pode gerar até uma justa causa, ok, mas tem vários processos que podem mitigar riscos que a auditoria identifica, que da forma que a auditoria apresenta ou está ali aproxima do gestor, mostrando o outro lado, ela seja mais construtiva, entendeu? É esse caminho que vocês trabalham mais, ou qual maneira que desenvolve? Assim, a auditoria, a auditoria independente, ela não tem a função de punir, né, os clientes. Ela tem a função de tentar trazer a realidade dos fatos para as demonstrações financeiras. Só que isso vai muito da cultura da empresa. Eu acho que as empresas elas precisam ver o auditor independente como um parceiro, porque, querendo ou não, ela consegue identificar pontos de melhoria para os processos que vai gerar os números contábeis. Quando a gente finaliza o trabalho de auditoria, a gente, além de entregar a demonstração financeira com o relatório do auditor, a gente traz todo um relatório dos pontos de controle interno e dos processos que a gente, durante os processos de auditoria, que a gente identificou de melhoria, a gente apresenta para a administração para que ela tenha a possibilidade de implementar e evitar que tenha algum tipo de distorção material nas próximas demonstrações que vão ser emitidas. Então, eu acho que é importante a empresa ela ter a cultura de que a gente, como auditor, a gente quer que as informações estejam fidedignas e é a nossa função, né, assinar um relatório sobre uma demonstração que ela apresenta a realidade da empresa, mas que ela também possa contribuir para que qualquer tipo de aprimoramento e desenvolvimento dos processos da empresa, eles possam ser implementados através dos nossos apontamentos. Basicamente. Né, Gabriel? Exatamente. Muito obrigada, Ivo. Imagina. Mais alguma pergunta, mais algum detalhamento? Interessante, né? E é muito importante essa fala, né? Nós não estamos em busca de fraude, ponto final. Apareceu a fraude, né? Nós nos obrigamos, tem uma questão aí muito importante, né, Gabriel? Que como nós temos acesso a todos os dados, ele falou muito importante aí, hein? Nós não podemos revelar nenhum segredo, né, Gabriel? A confidencialidade, um dos quesitos, né, para o auditor é a confidencialidade. Claro que se tiver uma obrigatoriedade, seja pelo órgão regulador ou da própria justiça, né, Gabriel, cumpra-se, né? Não dá para descumprir uma norma, uma regra, né? No caso específico, né, Guilherme, da Receita Estadual, né, que é o seu caso, na mesma pegada, né? Não é possível ter uma fraude, polícia, né? Inclusive, na maioria como é que chama isso? Das operações que vocês fazem, geralmente aqui em Minas, não deve ser diferente aí também, vocês levam polícia civil, né? Vocês vão com polícia civil, vão acompanhados de polícia, né? Ou não, às vezes, a Polícia Federal, né? Em alguns casos, né? Vocês acabam fazendo também um processo mais robusto, né? Quando se tem informação, né? Quando a inteligência fiscal identifica, né, Guilherme, uma situação mais complexa, né? Então, acho que a gente não pode, nós sozinhos, a gente não pode, pelo Código de Direitos e Deveres do Contribuinte, a gente não pode ir acompanhado de polícia militar, né? Assim, no máximo a paisana, né? Não pode vir, a gente também não pode andar armado, né? E nas operações que participam a polícia,
o civil, o Ministério Público, aí sim, tem a Polícia Militar, né? Tem mais gente, a gente vai com mandado judicial, né? Mas, assim, a gente não pode... De certa forma, às vezes, era uma situação, né? Eu já passei por isso, de risco, né? No mínimo, assim, o que a gente conta é de uma situação de confronto, né? De confronto, muitas vezes confronto com o advogado, o contribuinte fica com raiva da gente, fica gritando, né? Assim, às vezes, não é... Mas, assim, mesmo assim, eu acho que não há necessidade de andar com o policial, né? Policial, polícia militar, polícia civil, só em operação mesmo, amparado judicialmente, né? Sim, é isso que eu estou dizendo. Quer dizer, quando é mais, que tem mais assim, robustez, quando é um que envolve crime mesmo, outras, né, sonegação. Por exemplo, eu me lembro que uma operação que teve aqui em Minas, que foi de couro, não sei se vocês, geralmente se vocês, não sei se vocês, né, foi uma operação de couro, foi terrível. Teve muita questão, né, foi muita. Aí envolveu a Polícia Federal, envolveu um monte de questões aí. Que é bem diferente, né? O trabalho do Guilherme é muito mais, né, Guilherme, de operação de fiscalização mesmo, de sonegação mesmo, né? De cumprimento de norma, diferente um pouco do Gabriel, fundamentalmente, né, Gabriel, quando você está na linha de demonstrações contábeis, né? Não que você também não está no compliance, não está no operacional, né, em melhorias de processo, tal, mas o auditor, ele está muito mais na melhoria de processos, na conformidade, na asseguração, né, na validação, é muito mais nisso do que efetivamente fraude. Nós estamos sim, apareceu a fraude, nós estamos na fraude. É porque, na verdade, né, Gabriel, a gente fica muito... as pessoas que talvez não compreendam as regras da auditoria e tal, né? Muita gente, vocês devem todo dia, né, ter que Casa das Americanas, né? Aqui nas minhas aulas, sempre a gente, mas e aí, das Americanas, ninguém viu, da Coteminas agora, ninguém viu, enfim, e aí a gente acaba não tendo procuração. A gente precisa até defender, né? Olha, o processo de auditoria não é esse, apesar da gente não ter procuração e eles nem precisar da nossa defesa, mas é a título mesmo de esclarecimento, a título de definição, né, de escopo de auditoria, de papel de auditoria, de definição, que é diferente da fiscalização, né, talvez utilize os mesmos processos, talvez utilize a mesma busca de evidência e tal, mas são diferentes, né? Mas acho que está de bom tamanho, né? Acho que foi bem esclarecedor, né, Caio? Acho que... Sim, até agradecer eles novamente. Muito obrigado, Gabriel, Guilherme. Eles ajudaram bastante. Com certeza a gente vai levar em consideração tudo que foi conversado aqui para definir melhor o nosso objeto do nosso projeto de pesquisa. Muito obrigado. Tá certo. Então, a gente foi um prazer poder participar, espero ter contribuído aí com vocês e com a turma, com o projeto de vocês, e só agradecer mesmo a oportunidade de estar participando com vocês. Também agradeço a oportunidade dada pelo Caio, Débora, Nilson, Josmária, né, a PUC Minas, né, e fique à vontade de entrar em contato, se quiserem. Eu também sou aluno da PUC, né, da turma de vocês, né, e podem, fiquem à vontade, né, se quiserem entrar em contato, se quiserem, e eu deixo a palavra agora. Tá certo. Eu acho que seria bom, se vocês quiserem abrir aí, se vocês permitirem, claro, a gente fazer uma foto aí, né? Vou fazer um print aí pra gente, se vocês quiserem abrir, quem tá com a câmera fechada, né? Só pra gente fazer aí um print, se vocês quiserem. Se não quiserem, a gente tira só também aí, não tem problema. Mas, Gabriel, muitíssimo obrigado, em nome aqui da PUC Minas, em nome da PUC Virtual, em nome do meu, né, do nosso curso, em nome dos colegas, em nome da disciplina de pesquisa, em nome do meu módulo, do meu eixo, que é a auditoria, né? Guilherme, muito obrigado, sejam bem-vindos aqui sempre que vocês quiserem aqui, só bater na porta, a porta vai estar sempre aberta, nem precisa bater na porta, sejam muito bem-vindos.
Muito obrigado mesmo, viu? Tudo de bom, que Deus possa abençoar cada um de vocês aí na trajetória profissional, na vida pessoal. Parabéns, Caio aí, Daniel, Débora, né, que é do grupo de pesquisa, sempre abrilhantando aí. Muito obrigado, viu? Tudo de bom mesmo. Vou tirar o print, fechou, e vou parar a gravação, viu? Obrigada. Boa noite.